Em alguns vídeos aqui do canal a gente falou muito sobre primeiros socorros, mas tão importante quanto você ter um kit de primeiros socorros é você saber lidar com os ferimentos e saber utilizar o seu kit de primeiros socorros. Eventualmente, se você vai realizar um tratamento num ferimento e você fizer da forma errada, você vai acabar agravando esse ferimento e tornando muito pior. E nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre queimaduras. As queimaduras são muito comuns na nossa vida, no nosso cotidiano. Afinal de contas, é muito comum você acabar se queimando com uma panela quente ou mesmo um eletrodoméstico que foi utilizado por outra pessoa e você vai lá, encosta nele e se queima. Fora, para quem está lidando num acampamento com uma fogueira aberta, também sabe que pode acontecer alguns ferimentos com fogo, com brasas quentes, por exemplo, e são ferimentos muito desconfortáveis. Saber os primeiros socorros para tratar queimaduras, para amenizar, para não causar mais danos e tirar um pouco do desconforto é muito importante. Você não quer que uma pessoa acabe com detritos na ferida ou que leve a uma infecção ou mesmo que a pessoa entre em choque. Por isso é muito importante entender como tratar, fazer os primeiros socorros para queimaduras e entender a gravidade dos tipos de queimadura. E é isso que nós vamos tratar no canal hoje. Esse é o assunto que nós trazemos para você hoje nesse vídeo do canal Área Z. Eu sou o Fernando, fica comigo que depois da vinheta eu vou trazer um material bem bacana para vocês entenderem um pouquinho sobre queimaduras e como realizar o tratamento. E antes de continuar com esse vídeo, deixa eu passar um pequeno recado para vocês da nossa apoiadora. Me permita rapidamente apresentar para vocês a MC18. Essa pequena lanterna faz uma grande diferença nos seus equipamentos, já que no quesito de lanterna é interessante um equipamento que eu posso utilizar tanto deixando as minhas mãos livres para trabalhar, já que eu posso utilizar esse equipamento na cabeça, posso utilizar ele num colete ou também numa mochila, assim como posso usar como uma lanterna de mão. E é claro que potência faz diferença e uma potência de 1200 lumens totais faz total diferença na MC18. É claro que você não precisa utilizar ela na sua potência máxima. As potências menores também trazem uma boa iluminação e vão trazer um bom resultado nas situações de necessidade que você precisa de uma luz para lhe auxiliar. Além das diferentes intensidades de luz que ela proporciona, ela também tem um modo strobe, que pode ser útil em algumas situações. Para não acontecer o acendimento acidental da lanterna, que pode ocorrer quando você carrega ela ou guarda ela dentro de uma mochila ou mesmo dentro do bolso, ela tem um mecanismo de trava de segurança para ela não acender acidentalmente. Inclusive também ela tem um indicador de bateria para você saber a hora de carregar a sua lanterna. E por falar em carregamento, o carregamento é prático, porque ela usa um tipo de conexão magnética para fazer a carga. Então ela não tem um buraco aqui na lanterna e você vai plugar uma entrada USB para poder carregar. Ele é magnético, o que evita aberturas no corpo da lanterna, o que torna ela mais resistente e à prova d'água, como é esse equipamento. É um equipamento muito legal, muito versátil. Olha só, eu posso regular aqui desde levantar a lanterna ou mesmo abaixar a lanterna aqui, o que eu poderia fazer um trabalho com as mãos livres, o que é muito legal, e isso principalmente não só em atividades outdoor, mas no dia a dia. Pensa você ter que mexer ali no motor de um carro à noite, por exemplo, se tiver algum problema, ou localizar alguma coisa, ou realizar um pequeno trabalho mesmo em campo, seja numa atividade de lazer ou mesmo numa atividade profissional, e você ter as suas mãos livres para trabalhar e ter uma boa iluminação de qualidade. É um equipamento muito leve, não pesa, tem ótima qualidade nos seus componentes, na sua fabricação, e isso nota-se simplesmente pela aparência da lanterna. A gente vê que é um equipamento muito bem projetado. E tudo isso acompanhado de 3 anos de garantia. Quer dizer, você adquire a sua lanterna e você tem uma garantia de 3 anos que a sua lanterna vai estar em perfeito funcionamento. Leve, compacta e funcional e com boa potência. Essa é a MC18 da Trustfire. Uma lanterninha que promete uma boa qualidade e
boa intensidade de luz. Dependendo da gravidade da queimadura, se é primeiro, segundo, terceiro grau, você vai querer realizar um tratamento de forma diferente para cada situação. Mas antes de entender sobre tratar, de realizar os primeiros socorros, é importante a gente entender sobre os tipos e as gravidades das queimaduras. Afinal de contas, você já deve ter ouvido falar na televisão ou em alguns artigos, por exemplo, falando sobre queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau. Inclusive, em alguns artigos e alguns locais, vocês vão ouvir falar sobre queimaduras de quarto grau, quer dizer, queimaduras divididas em 4 tipos diferentes. Dá uma olhada nesse diagrama que eu preparei para vocês entenderem como que se define esse primeiro, segundo e terceiro grau. Como você pode ver nesse diagrama, o grau da queimadura ele é calculado através do quanto ele atinge na pessoa. No caso, a queimadura de primeiro grau, como você pode ver no diagrama, é a queimadura que atinge a epiderme, onde estão ali os poros, pelos, é a camada queratinizada da pele, as terminações nervosas, é a camada superficial da pele. Geralmente as queimaduras de primeiro grau a gente define como aquelas queimaduras bem superficiais, inclusive as queimaduras de sol, quando você fica muito tempo no sol lá e queima sua pele, são consideradas queimaduras de primeiro grau. Já as queimaduras de segundo grau são as queimaduras que atingem não só a epiderme, mas elas atingem a derme, que fica abaixo da epiderme, onde estão ali as glândulas sudoríparas e sebáceas, músculo eretor do pelo, que são os músculos ali que deixam os nossos pelos arrepiados, e o folículo piloso. São queimaduras mais profundas e são consideradas de segundo grau. Inclusive, geralmente, as queimaduras de segundo grau são aquelas queimaduras que levantam bolhas. Na verdade, nas queimaduras, a gente não pode dizer assim, aquela queimadura foi de segundo grau ou a queimadura foi de primeiro grau. Muitas vezes a queimadura de primeiro grau pode vir acompanhada de queimaduras de segundo grau e de terceiro grau e assim por diante. Então uma queimadura não é definida de um grau só, e sim é o quanto a área queimada foi afetada, e pode ser afetada de forma diferente, depende da queimadura que aconteceu. O terceiro grau de queimadura é a queimadura que atinge a hipoderme, que é onde estão as veias, artérias e o tecido adiposo, que é a gordura que fica por baixo da nossa pele. Inclusive, você pode ver em alguns canais de mídia, por exemplo, a divisão em 4 graus de queimadura. O quarto grau seria até então definido as queimaduras que atingem os músculos e o osso, que geralmente são queimaduras, inclusive, que acontecem com acidentes com choque elétrico, com alta eletricidade, podem causar esses tipos de queimadura, mas nós vamos trabalhar aqui com as queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus. Ficou um pouco mais claro para você agora essa divisão desses 3 graus de tipos de queimadura? Quer dizer, o grau é definido de acordo com a profundidade que a lesão alcança. E como eu falei para vocês, dependendo da queimadura, fiz uma queimadura de sol, geralmente uma queimadura de primeiro grau. Uma queimadura de segundo grau, geralmente ela está acompanhando. A área queimada vai ter uma área em torno ou próxima que está com queimadura de primeiro grau. Então, geralmente elas vêm conciliadas. Quando a profundidade é maior, você tem queimadura de primeiro grau envolvida junto também. Só que na hora de tratar, há de se identificar se existem lesões de segundo e terceiro graus, que inclusive são lesões que geralmente, dependendo da sua extensão, podem aumentar o risco de lesões mais graves ou mesmo até de morte. Inclusive, muitas vezes vocês vão ver falar em queimaduras leves, médias e queimaduras mais graves. Essa definição não é exatamente nos graus de queimadura. Então, a pessoa tem queimadura de primeiro grau, é leve, tem queimadura de segundo grau, é média, de terceiro grau, ela é uma queimadura grave. Não tem nada a ver. Tá? Essa definição entre leve, queimaduras leves, queimaduras médias e queimaduras altas, mais graves, essa definição ela vem de acordo com a extensão da queimadura, tá? Em segundo e terceiro grau. Tá? Então, queimaduras de segundo e terceiro grau, há de se entender a extensão da lesão para daí definir a gravidade da lesão. Então, uma lesão pequena de segundo grau, lesões pequenas, são consideradas, mesmo sendo de segundo grau, lesões leves.
tá? Agora, lesões extensas de segundo grau, em que vocês já devem ter ouvido falar isso, a pessoa sofreu lá um acidente com fogo e ela teve 50% do corpo queimado, 30% do corpo queimado. Isso é extensão da lesão, tá? Essa porcentagem. E para ter uma base, tá, dessa extensão, dá para considerar como se o tamanho da palma da mão fosse equivalente a 1% do corpo. Ok? Então, uma queimadura do tamanho da palma de uma mão é equivalente a uma queimadura de 1% da extensão corporal. E através disso, você tem uma noção da gravidade da queimadura, não só do ferimento em si, mas a gravidade da extensão do ferimento, que é claro, dependendo da extensão desses ferimentos, quando eles pegam boa parte do corpo, já são considerados ferimentos que podem causar lesões mais graves e que inclusive podem levar à morte. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre como tratar as queimaduras ou até mesmo essa extensão da lesão, o quanto se considera muito grave ou não. Então, para entender esse conceito de queimaduras leves, queimaduras médias ou moderadas e queimaduras mais graves, que são queimaduras mais perigosas, inclusive que trazem um risco mais letal, lembrando que não tem nada a ver com primeiro e segundo grau. Primeiro e segundo grau é para você entender o tamanho, a medida, a gravidade da lesão em si. Agora, o risco da extensão da lesão é tratado de uma maneira diferente, como expliquei para vocês. A queimadura leve é considerada da seguinte forma: menos de 10% da superfície de um adulto com queimaduras de segundo grau, por exemplo, é considerado queimadura leve, mesmo sendo queimaduras de segundo grau. Menos de 5% da superfície corporal de uma criança ou idoso com queimaduras de segundo grau também é considerado uma queimadura leve. E menos de 2% da superfície corporal com queimaduras de terceiro grau também é queimadura leve, mesmo sendo de terceiro grau. Quer dizer, uma área muito pequena que ainda assim é considerado leve e uma queimadura mais fácil de você tratar, mais fácil de recuperar. Já as queimaduras moderadas considera-se de 10 a 20% da superfície corporal de um adulto com queimaduras de segundo grau. Então, acima de 10% da superfície corporal de um adulto com queimaduras de segundo grau já é considerado moderada. 5 a 10% da superfície corporal de uma criança ou um idoso com queimaduras de segundo grau também é considerado moderado. De 2 a 5% da superfície corporal de queimaduras de terceiro grau também já é considerado uma queimadura moderada. Suspeita de queimaduras do trato respiratório por inalação de ar quente também é considerado uma queimadura moderada. Afinal de contas, gente, o ar quente de um incêndio, por exemplo, ele também pode causar queimaduras no trato respiratório, a fumaça quente, a inalação do ar quente, ok? Daquela fumaça quente. E é considerada uma queimadura moderada. Queimaduras leves em pacientes com doenças que predispõem a infecções tais como imunossupressão, diabetes ou anemia, tá? Falciforme, também é considerada queimadura moderada nessas pessoas, ok? Pelo risco que elas têm, a reação ao ferimento. Queimaduras em formato circunferencial, tipo pulseira, colar ou bracelete, tá? São queimaduras que fazem uma queimadura em torno de um membro, também são consideradas queimaduras de gravidade moderada. Já as queimaduras consideradas graves pela sua extensão, no caso, mais de 20% da superfície corporal de um adulto com queimaduras de segundo grau já são queimaduras graves. Mais de 10% da superfície corporal de uma criança ou idoso com queimaduras de segundo grau também são queimaduras graves. Mais de 5% da superfície corporal com queimaduras de terceiro grau já são consideradas queimaduras graves. Também há situações em que a origem dessa queimadura, se são queimaduras elétricas por alta voltagem, também são consideradas queimaduras graves. Queimaduras comprovadas do trato respiratório por inalação de ar quente, quer dizer, não existe uma suspeita, é comprovada a queimadura por inalação de ar quente, também são queimaduras consideradas graves. Queimaduras significativas na face, olhos, orelha, genitália ou articulações também são queimaduras consideradas graves, daí não pela extensão, mas pelo local da queimadura. Outras graves lesões associadas à queimadura, como fraturas e traumas, também elevam o grau desse tipo de queimadura, uma queimadura grave. Então, é importante essa identificação para que possa se realizar o
tratamento desse tipo de ferimento, até mesmo considerar se há necessidade de um tratamento intra-hospitalar para esse tipo de queimadura. Mas isso é para que vocês tenham uma noção interessante, né? Uma noção bacana sobre os tipos de queimadura e sobre a gravidade de acordo com a extensão ou mesmo local da queimadura. Agora, como tratar? Como fazer o pré-tratamento de forma básica para queimaduras? Eu sei que muita gente vai ter receitas, passa aquilo, passa isso em cima da queimadura, coloca gelo, coloca na água fria. Pois é, tem muita coisa que não se deve fazer de acordo com o tipo de queimadura, desde com o grau da queimadura ou mesmo com a extensão desta queimadura. Então, vamos prestar atenção nesses detalhes para que a gente possa ter uma boa noção de como reagir a situações de acidentes com queimadura.